assunto da aula de hoje é o segundo tipo de comando de repetição, o while e do while. O objetivo da aula de hoje, então, é a gente conhecer uma variação da nossa terceira construção básica e encerrar essa parte básica das construções de programação. A gente se lembra que as três construções básicas eram sequência, seleção ou condição e repetição. No quesito repetição, a gente tem dois tipos de comando. O primeiro a gente já viu na aula passada, que era o comando for ou loop, no caso do hélice, quando a gente já tem um número conhecido de repetições. Hoje a gente vai ver um outro tipo de comando de repetição, que é quando a gente não conhece a priori, quando a gente não conhece em princípio, em antemão, quantas vezes a gente vai repetir o comando ou o grupo de comandos. Então vamos direto ao assunto. A gente vai usar o for quando eu já souber quantas vezes eu vou fazer a repetição. Quando eu não souber, vou usar o while. Como eu vou saber quantas vezes eu vou fazer a repetição? Eu sempre vou associar, assim como no if, uma condição booleana para isso. Vamos dar uma olhada. Vou fazer, por exemplo, while. Enquanto a distância entre dois objetos for maior que 2 metros, um objeto vai caminhando no sentido, na direção do outro. Legal? Então eu não preciso medir antes, eu não preciso saber exatamente quantos passos o objeto vai dar e faço. Enquanto a distância for maior que 2 metros, faço o objeto andar para frente. Essa é a nossa ideia do while, simples assim. Como é que eu vou implementar? A gente já sabe que no hélice os comandos estruturados estão na barra inferior. Eu vou procurar o while, vou arrastar o while para a minha janela de programação e dentro daquela área cuja cor é a cor do while, tudo que eu colocar lá vai ser repetido, vai ser feito enquanto alguma condição for satisfeita. Uma variação para o while, que não tem no hélice, mas tem no C e em algumas outras linguagens, é o do while. Qual a diferença do while e do while? O while eu posso fazer de 0 a n vezes os comandos. Então eu vou sempre testar. While a distância for maior que 2 metros, eu ando para frente. Então eu testo. A distância é maior que 2 metros, suponha que a distância já seja menor que 2 metros. Então o personagem, o objeto, nem vai executar os comandos. No caso do while, eu faço do comando while condição. A diferença, portanto, é que no do while eu vou executar o comando ou os comandos pelo menos uma vez. Executo uma vez, testo a condição. Se a condição continuar verdadeira, daí eu volto a executar o comando ou o grupo de comandos de novo. Essa é a diferença. Algumas linguagens têm as duas possibilidades, outras linguagens têm uma possibilidade só. Então vamos à análise do tema de hoje. Hoje o tema, de novo, foi bem simples. Ele termina esse nosso ciclo das construções básicas de programação e nessa etapa nossa foi importante para a gente dominar realmente as três construções básicas que a gente tem em programação: sequência, condição e repetição. Pensem sempre na diferença do for e do while. No for eu já sei quantas vezes eu quero executar a ação e no while eu ainda não sei. Eu associo a uma condição e executo a ação enquanto aquela condição for verdadeira. Lembrando sempre que nos nossos exercícios eu deixo de associar o comando aos exercícios. Ou seja, mesmo que o tema da aula dessa semana seja while, pode ser que você tenha que usar um outro comando, por exemplo, for, seja mais adequado. Até agora, como a gente tem poucos comandos, basicamente if, for ou loop e while, a escolha parece bem simples, né? A gente já consegue, já está fácil a gente diferenciar quando vai usar o for e o while. Mas esse lembrete é legal
porque a partir da próxima semana a gente vai continuar com construções um pouco mais sofisticadas, assim como o do Together, na verdade um pouquinho mais sofisticadas que o do Together, para a gente fazer os nossos programas cada vez mais interessantes e mais complexos. Um lembrete, vou colocar em algumas semanas, nessa semana por exemplo, o link de algumas animações que os veteranos de vocês fizeram. Pode ser interessante para vocês verem como foram feitas, o que foi feito no Hélice e começar a imaginar o que eles usaram para fazer. A gente já sabe que com for, while, if, do together e os comandos um na sequência do outro, a gente já pode fazer basicamente tudo. Então, deem uma olhada, vejam o projeto deles, vejam como vocês fariam e onde foi usado cada um desses tipos de comando. Legal? Até a próxima!